Olá, senhores. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo do momento aí que vocês estão assistindo esse vídeo. Então, primeiramente, muito bem-vindos ao curso de Biologia aqui do Enem, do curso Flexus. Meu nome é João Carlos, como aqui está bem colocado, né? Eu sou professor de Biologia, moro em São Carlos, mas não dou aula aqui, né? Basicamente, eu fico viajando, toda semana eu estou em algum lugar diferente. Então acho que talvez alguns me conheçam de outros carnavais, talvez a grande maioria de vocês não me conheça, tá? Então, muito prazer, sejam muito bem-vindos aqui ao curso do Enem. E o que eu proponho aqui para vocês, né? Com essa primeira aula, meus caros, você tem uma aula dita aqui de biologia celular, né? E processos energéticos. Então a gente vai falar de citologia, vai estudar um pouquinho de célula, vai falar um pouquinho de metabolismo, né? Notadamente, né, estamos de acordo, fotossíntese e respiração. Tranquilo? Então esse é o tema proposto da aula, uma aula obviamente voltada para o Enem, como o nome já está dizendo, né? Então a gente vai chegar no nível de profundidade que o Enem exige, né? O Enem está ficando cada vez mais semelhante a um vestibular tradicional, mas ainda há as suas particularidades, né? Então é isso aí, vamos que vamos? Então a minha proposta, né, é num primeiro momento dar um arcabouço teórico, né, para o exercício, discutir algumas coisas que são relevantes para a confecção, para fazer o exercício propriamente dito, né, e depois nós passamos para o exercício propriamente dito. Num primeiro momento, tem alguns exercícios que eu vou demorar mais, porque eu julgo que eles são mais relevantes a uma incidência maior destes, né? E exercícios, notadamente o primeiro, que eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Porque é um exercício mais tranquilo, apesar que sempre dá um pano de fundo bacana pra gente, tá? Então vamos que vamos, né? Vamos aproveitar o nosso tempo aqui. Meus caros, ó, o primeiro exercício, né? Então eu vou seguir a lista de vocês, tá? O primeiro exercício é um exercício sobre fotossíntese, tá? Estou com a apostila aberta aqui. Então é um exercício que fala sobre fotossíntese e fala um pouquinho sobre respiração também, por que não? Então vamos dar uma pincelada aqui na fotossíntese. Como o nome sugere, né? Foto é luz, síntese é produção, então é a produção de matéria orgânica a partir da luz, né? Então seria legal, tá bom? Não só para o Enem, como para os vestibulares em geral, você saber a equação geral da fotossíntese, que é aquela equação química, né? Que resume o processo como um todo, né? Eu sei que a fotossíntese é muito mais complexa, você tem várias fases e várias reações no sistema biológico, né? Na célula, mas para Enem e para a grande maioria dos vestibulares, eu diria até, o importante é você entender o espírito da coisa, né? Então a fotossíntese, ela tem como reagentes, né? A água, que você obtém através do sistema radicular, né, da raiz, no caso de uma árvore, né? Estamos de acordo que a fotossíntese ela é feita tanto por vegetais, quanto por águas, quanto por cianobactérias, que nada mais são que bactérias fotossintetizantes, né? O gás carbônico, no caso de um vegetal, entra pelos estômatos, né? Aqueles poros que você encontra ali nas folhas. E aí a mágica acontece na célula, vamos lá então? Vamos falar de um vegetal, né? Então, órgão vegetal, sim, vegetal tem órgão, né? Raiz, caule e folha, é a folha. Mais notadamente, se você der um zoom na folha, você chega num tecido chamado parênquima, lembra? Que a folha basicamente é um sanduíche. Tem epiderme em cima, embaixo e o parênquima clorofiliano no meio. Então, a gente está fazendo um zoom, né? A gente está saindo lá do órgão, depois a gente está chegando no tecido. Então, folha, tecido, a gente chama esse tecido de parênquima clorofiliano e a gente chega na célula, né? Então o gás carbônico e a água se combinam na célula utilizando-se da energia luminosa. E a partir dessa energia luminosa absorvida lá na célula, lá numa organela chamada cloroplasto, né, que contém clorofila, folha, tecido, parênquima, célula, dentro da célula tem uma organela chamada cloroplasto, né, que contém clorofila. E a clorofila absorve essa energia luminosa e essa energia luminosa é utilizada para converter, ou melhor, para combinar
esses dois compostos em matéria orgânica. Então, de uma certa forma, moçada, a molécula de glicose aqui produzida, ela contém energia solar de uma certa forma, né? Aqui você tem uma conversão, né? Energia luminosa em energia química, né? Das ligações químicas. E você sabe muito bem que é produzido oxigênio e água, né? A questão não fala sobre isso, pessoal, mas é importante você lembrar que esse oxigênio desprendido aqui, ó, no processo de fotossíntese, esse oxigênio vem da quebra de uma molécula de água, tá? Então você vê que tem 12 moléculas de água aqui e ao final você tem 6. Então, essa equação, inclusive, caiu na FUVEST, do ponto de vista da biologia e da química. Da química ela está correta porque ela está balanceada. Do ponto de vista da biologia, ela explicita algo muito relevante na fotossíntese, que é a quebra da molécula de água. Então, obviamente, que você tem várias reações químicas. Dentre as reações químicas que acontecem na fotossíntese, você tem a fotolise da água, né? A quebra, lise é quebra, a quebra da água com a participação da luz, né? Lise é quebra, foto é luz. Então, aqui é um resumo do processo, mas há um evento na fotossíntese chamado fotólise da água, no qual a água é degradada, quebrada, como o nome sugere, com a energia luminosa e o oxigênio é desprendido, tá? Todo o oxigênio que está aqui no planeta veio de alguém que fez fotossíntese. Tranquilinho? Estamos de acordo, meus caros, que a fotossíntese, basicamente, ela é a fonte de vida na Terra, né? Lembrando das cadeias alimentares, lembra que as cadeias alimentares elas sempre iniciam-se com o produtor. O produtor é alguém que faz um processo como a fotossíntese, no qual você produz o próprio alimento. Então esse produtor, seja um vegetal, uma alga, uma cianobactéria, é capaz de retirar a energia luminosa e incorporar na matéria orgânica e abastecer as cadeias ecológicas. Somos todos movidos a energia solar, né? Essa energia é captada por um ser fotossintetizante e é passada ao longo da cadeia alimentar. Sim, você é de uma certa forma movido a energia solar, tá bom? Essa aqui é a ideia. Moçada, então aqui uma outra questão importante que eu julgo aqui quando se fala em fotossíntese e Enem, é você ter bem claro, né, sobre as duas grandes perguntas que qualquer ser vivo deve fazer, né, ou deve se fazer, melhor me expressando, né? Primeiro, como obter alimento, né, é uma pergunta que tem que ser feita, né? E no caso aqui você pode responder fazendo fotossíntese, então tá aqui, né, uma equação da fotossíntese, não tão completa como a que está aí em cima, né? É só de uma maneira resumida, né? A fotossíntese nós vemos que acontece nesta organela aqui, né, chamado cloroplasto. Lembra do cloroplasto? Então, você tem lá a folha, você tem o tecido que é o parênquima, você tem a célula. Dentro da célula você tem uma organela membranosa chamada cloroplasto, que contém clorofila. E é lá que se passa a mágica, né? Agora, uma vez que o vegetal, vamos pensar no vegetal, né? Ele produz a matéria orgânica através da fotossíntese, a segunda pergunta é: como obter energia? Como obter alimento? Através da fotossíntese. Mas como obter energia? Através da respiração, né, pessoal? Vegetal, né, a planta, ela faz fotossíntese de dia, porque para que tenha fotossíntese, como o nome sugere, tem que ter luz, e a planta respira de noite e de dia e de noite. Né? Lembrando que no vegetal, né, você tem muitas estruturas mortas. Então, já que é o na FUVEST também, quais células vegetais respiram? Você diz, olha, qualquer célula desde que ela esteja viva, né? Então, o suber, né, que a casca não respira porque está morto, o xilema, que é aquele tecido condutor, está morto e não respira, né? Então, você tem numa célula viva, verde, fotossintetizante, você tem fotossíntese numa célula, por exemplo, da folha, mas você também tem respiração, né? A respiração, moçada, eu tive o cuidado aqui, ó, de colocar numa cor, né? São cores complementares, ó. Então você está vendo que o que é produto da fotossíntese é reagente da respiração, né? A respiração é o processo pelo qual a respiração celular aeróbia, pelo qual a glicose, tá bom? É degradada na
já ia falar ausência, é degradada na presença de oxigênio, né? Levando à produção aqui, ó, de gás carbônico, água e, claro, energia, né? Energia, respiração é energia, notadamente a respiração celular aeróbia, né? Ela gera de energia 38 baterias químicas, lembra? Que é o tal do ATP, né? Bom, a respiração celular e a fotossíntese são eventos celulares, né? Então, qual é o nome da organela no qual se passa a fotossíntese? Cloroplasto. Qual é a organela no qual se passa a respiração? A mitocôndria, né? Numa célula no qual você encontra as duas estruturas, numa célula vegetal, por exemplo, né? Você tem um intercâmbio, né? Então você vê o que é produzido na fotossíntese, é consumido na respiração, o que é produzido aqui é consumido acolá. Então dá uma olhada na animação, ó. Você vê aqui que o que é produzido pelo cloroplasto, né, que é o que está em vermelho, é reagente da respiração e vice-versa. Tranquilo? Então, o que você tem entendido de fotossíntese? Quem faz, né, algas, cianobactérias, vegetais, entender a equação geral, entender a relação que existe entre, né, alimento e energia, e entender, é claro, que a fotossíntese é ela responsável pela produção de matéria orgânica que abastece a cadeia alimentar. Tranquilo? Moçadinha, então a fotossíntese é importante para a vida na Terra, nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes. A energia solar é convertida em energia química, como nós vimos, né? Juntamente com água e gás carbônico, é utilizada para a síntese de compostos orgânicos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão, né? Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração. Então ele está fazendo, né, o que nós acabamos de fazer, que é vincular a fotossíntese e a respiração, né? São processos que estão vinculados de uma certa forma complementares, né? Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente como em tempos remotos, é resultante da atividade fotossintética. Como eu te falei, é a fotossíntese que produz matéria orgânica, né, que está presente no corpo dos organismos, ou quando os organismos morrem e são decompostos, isso gera, enfim, os combustíveis fósseis. Mas toda essa energia que está ali veio essencialmente de um processo fotossintético, né? As informações sobre a obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração descritas no texto permitem concluir que CO2 e água têm alto teor energético? Acho que não, né, moçada? São moléculas pequenas. Alto teor energético tem a glicose. Carboidrato converte energia solar em energia química? Eu acho que não, né? Eu acho que a energia solar é convertida em energia química que representa o carboidrato, né? Acho que houve uma inversão, né? O processo respiratório é responsável pela retirada de carbono? Não, tive que é a fotossíntese que retira carbono, né? A respiração, inclusive, libera, né? A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. Tá bom? Acho que é isso que é o grande lance a reter, né? Produção de biomassa. Biomassa, moçada, é a matéria orgânica gerada, né? Geralmente através da fotossíntese, né? Então, a produção de matéria orgânica pela fotossíntese de combustível fóssil, por si só, é responsável pelo aumento de CO2. Não. Se você queimar biomassa, queimar combustível fóssil, você joga CO2. Para produzir biomassa e combustível fóssil, você faz fotossíntese. Então, a produção de biomassa e produção, né, não queima. A produção de biomassa e de combustível fóssil é fotossíntese, é retirada de CO2 e não incremento deste. Tranquilo? Acho que é sussa, né, esse primeiro exercício. Meus caros, o próximo exercício é um clássico, né, o clássico dos clássicos dos clássicos. Ano sim e outro também cai no Enem. Essa parte de DNA, toda essa parte de genética, né, molecular é muito importante para o Enem, né? Então o DNA, vamos dar uma olhada nele, vamos dar uma olhada, né, como ele se organiza e como ele se replica, né? Inclusive a duplicação dele é dito semi-conservativo, você já vai entender por quê.
Moçada, o DNA, então, é uma molécula informacional, concorda? Tem informação, a informação que a gente chama de informação genética, né? Então, o DNA, né, ele é formado por duas fitas complementares. O DNA, você sabe muito bem que é um polímero feito pela repetição de monômeros, de bloquinhos. Vamos revisar? O DNA é feito pela repetição de nucleotídeos. O nucleotídeo é um grupo fosfato, é um açúcar, que é desoxirribose, e uma base nitrogenada, que é a famosa adenina, timina, citosina e guanina, né? O ATCG. Né? Então, o DNA é uma repetição desses bloquinhos, é uma molécula polimérica que contém informação. Né? Então, ele é uma molécula polimérica complementar. Ele é dito de fita dupla, né? Então, você tem nucleotídeos de um lado, polímeros de um lado e polímeros de outro que estão de maneira complementar. Né? Então, se você tem aqui, né, adenina, né, você tem que ter do outro lado, né, então você tem lá os nucleotídeos complementares e então é um grupo fosfato, né, um açúcar que é desoxirribose e a base nitrogenada, né? Cada nucleotídeo é feito por essas três estruturas. E as bases nitrogenadas, moçada, que estão lado a lado nas fitas, elas são complementares sempre no sentido de que a adenina vai com a timina vai com a adenina, A com T, C com G, e a citosina vai com a guanina e a guanina vai com a citosina, né? São ligações de hidrogênio, né? E é legal você de repente decorar que entre A e T são duas ligações e entre C e G são três ligações de hidrogênio. Né? Isso é legal você decorar. Aqui eu não coloquei as ligações de hidrogênio no sentido de ser duas e três, só coloquei aqui as ligações, mas saiba que, tecnicamente falando, entre A e T são duas, entre C e G são três. Então, né, se tem T aqui tem A, se tem T aqui tem A, se tem C tem G, se tem G tem C, enfim. Isso aí eu tenho certeza que você já conhece, né? Então, isso é uma fita de DNA, a gente chama de, é uma escada, né? Você tem ali os corrimãos e os degraus. Os degraus são representados pelas ligações de hidrogênio, né? E ou melhor, os degraus são pelas ligações de hidrogênio e os corrimãos são o grupo fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. Tranquilo? Moçadinha, quando a célula vai se duplicar, ela se divide ao meio e dá origem a duas idênticas. Mas antes de haver essa duplicação, é necessário você duplicar o material genético, para que cada uma das células fique com uma cópia deste, né? Então, como que o DNA se replica antes da divisão celular? Simples, moçada. O que vai acontecer aqui? Então, você vai ter uma abertura da molécula, tá? Essa abertura da molécula aqui é por duas enzimas, que para o Enem eu posso queimar minha língua, mas eu acho difícil alguém cobrar. É a helicase e a girase, né? Que vai quebrando essas ligações de hidrogênio. Inclusive essa escada, né? Quando olhada tridimensionalmente, né, no espaço, essa escada está retorcida, tá? É como se você viesse com o dedo aqui numa ponta e torcesse aqui em cima. Então é a famosa hélice, né? Então a helicase e a girase distorcem a hélice e quebram as ligações de hidrogênio. Então no segundo momento, ó, você vai ver aqui, ó, tá bom? A fita aberta, né? Tá vendo, ó? Então você tem uma fita aqui e outra fita a colar, né? Ela se abre por ação dessas duas enzimas. E aí, você tem nucleotídeos que, no nosso caso, vêm através da alimentação, né? Então, a gente come nucleotídeo, concorda? A gente come material genético. Né? Se come uma alface, se come uma carne, tem célula. Tem material genético. Então, esses nucleotídeos, né? Esse material genético é digerido e esses nucleotídeos são lançados no sangue e chegam na sua célula. Então há uma enzima, moçada, depois da abertura da fita, há uma enzima que vai encaixando os nucleotídeos de forma complementar, né? Nucleotídeos que no nosso caso vêm da alimentação. Então aqui, ó, você tem lá, ó, A com T, C com G, G com C. Você pegou, então vai encaixando os nucleotídeos de maneira complementar. E uma nova fita foi feita. E do outro lado também, ó, você tem lá, ó,
T com A com T, A com T, G com C, enfim, você pegou o espírito, né? As enzimas que abrem a molécula são ditas helicase e girase. São relevantes? Muito pouco. Mas a enzima que permite essa ligação, tá? A enzima que permite essa ligação e a formação de uma nova molécula, essa é legal saber, tá? Essa molécula aqui, né? Fechamento dessas novas moléculas de DNA é dito, né? É feito por uma enzima chamada DNA polimerase. A DNA polimerase, ela permite a ligação desses nucleotídeos complementares, né? De maneira correta, inclusive ela faz a checagem para ver se realmente A está com T e C está com G, né? Então quem abre é a helicase e a girase, mas quem fecha é a DNA polimerase. Então, moçadinha, você vê que duas novas fitas foram feitas, e por que é dito semi-conservativa? Porque cada uma das fitas contém uma fita original e contém uma fita, ó, recém-sintetizada. É por isso que é dito semi-conservativa, né? Então conserva uma fita original e a outra é a recém-sintetizada. Tranquilo? Isso cai muito no vestibular, tá? No Enem isso aqui tem nome e sobrenome do Enem. Tranquilinho? Moçadinha, então você tem aí, né, uma história toda no Enem. O Enem para biologia, tá? Tirando genética, porque genética você tira do texto as informações para fazer os cruzamentos, né? Mas tirando genética, vale a pena você fazer uma leitura no primeiro momento mais rápida. De maneira geral, vale a pena, tá? Então, nos dias de hoje, né, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar de DNA, né? E seu papel na hereditariedade, né, na passagem de informação de uma geração para outra. Porém, foi apenas em 52, um ano antes da descrição do modelo do DNA, em dupla hélice, que a gente acabou de ver, né? Então é uma molécula de fita dupla e ela está retorcida, então a chama de dupla hélice, tá? Por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético, né? No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar, que a gente acabou de ver. Em 58, Meselson e Stoll realizaram experimentos utilizando isótopos pesados enfim, aqui não sei se está certo, né? Mas breve, isótopos pesados de nitrogênio, né? Nitrogênio, provavelmente, porque a base nitrogenada tem nitrogênio, foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação, né? A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento dessas pontes de hidrogênio, né? Então a gente viu que ela se rompe e se abre. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados pelos dois levam a que conclusão? Moçada, a replicação é semi-conservativa, né? As fitas filhas consistem de uma fita parental original e uma fita recém-sintetizada, né? Não é conservativa, não é dispersiva, não sei nem o que quer dizer uma replicação dispersiva, né? Belezinha, né? Aqui talvez a única que desse dar uma encasquetada semi-conservativa. As fitas filhas consistem de uma fita molde, né? Pode até chamar de molde, vai, aquela fita original. E uma fita codificadora, como se só uma das fitas, a nova, tivesse um código. Não, as duas fitas têm informação na forma de código, né? Aquele A, T, C, G, aquilo tem um código ali, né? As duas fitas têm esse código, né? Não me parece adequado aí. Belezinha? Meus queridos, o próximo exercício ele fala sobre, né, então a gente falou de fotossíntese, falou um pouquinho aqui de DNA. O próximo exercício aqui é um clássico também, né? Eu acho que inclusive não só para o Enem, viu? De todas as, né, então você tem a célula tem pequenos órgãos ou organelas, se você preferir, e tem três organelas que estão muito intrincadas. O que tá na moda em organela
é você entender como elas conversam entre si. É isso que está na moda, tá? Porque, enfim, você tem uma organela que produz, você tem uma organela que armazena, você tem uma organela que secreta. E há uma ligação entre elas, né? Então, eu diria que o que está mais na moda é justamente essa interação entre os pequenos órgãos que você tem na célula, ou se você preferir, organela. Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá. Moçadinha, você tem uma organela muito importante chamada retículo endoplasmático rugoso, né? Então aqui você tem a membrana, né, da célula, né, professor? Calma, professor. E você sabe que ela é seletivamente permeável, ela permite a passagem de algumas substâncias, ela controla inclusive ativamente tais trocas, né? Você tem o material genético, que é a área de comando, você tem a carioteca, né, que é aquela membrana nuclear, e aqui dentro você tem um líquido viscoso que a gente chama de citosol. Talvez você tenha aprendido hialoplasma, dá na mesma, tá? O conjunto do citosol, que é o líquido no qual as estruturas estão imersas, mais os pequenos órgãos que aí estão, a gente chama de citoplasma, tá? Não vai confundir, citosol é o líquido. Citosol mais as organelas é o citoplasma. Pois bem, então uma das organelas mais importantes é o retículo endoplasmático rugoso, o nome já diz, concorda? É uma pequena rede que está dentro do plasma e tem rugosidades. Essas rugosidades, moçada, são representadas pelos ribossomos. Então os ribossomos você tem livre e você tem associado ao retículo, formando o retículo endoplasmático rugoso. Os ribossomos, eles são a sede da síntese proteica. Então a gente vai falar um pouquinho de proteína no final da aula, mas proteína também é um polímero, também é feito pela repetição de bloquinhos. O DNA é um monte de nucleotídeo junto. A proteína são aminoácidos juntos, né? Então quem monta esses aminoácidos numa certa sequência para montar uma proteína são os ribossomos, que eu volto a insistir. Ou eles estão livres, ou eles estão na membrana do retículo, conferindo uma rugosidade a esta. Então, o retículo endoplasmático rugoso, essencialmente, como ele é um retículo, ele transporta coisas através desses canais, né, um retículo, pequena rede, e, obviamente, como ele tem ribossomo, ele tem a ver com síntese proteica, né? Então, ele tem a ver com transporte e síntese proteica, ele vai estar notadamente desenvolvido em células que têm uma síntese proteica muito grande, sei lá, por exemplo, uma célula sua muscular, no qual você tem muita síntese proteica, porque a célula muscular tem as fibras de actina e miosina, por exemplo, que são proteínas. Então, breve, qualquer célula no qual tem uma atividade proteica grande, o retículo, o RER, vai estar desenvolvido. Então, ele produz, né? Uma outra organela, moçada, é o REL, de liso. Você nota que não há ribossomos aderidos à sua membrana, conferindo o termo liso, né? Também é um retículo, né? Então vai ter aqui uma pequena rede, né? Então vai ser transporte, só que não tem ribossomos. Então não é síntese proteica, é síntese de gordura, tá? Lipídio. Então, por exemplo, cita uma célula que tem um REL desenvolvido. As gônadas, né? Testículo e ovário tem células e as células têm um RL muito desenvolvido, né? Porque você está produzindo ali os hormônios esteroides, né? Esteroide é um tipo de lipídio, né? Testosterona, estrógeno, progesterona são hormônios de base gordurosa, né? São gorduras, na verdade, né? Do ponto de vista químico. Então, obviamente, se é gordura, quem o faz é o retículo endoplasmático liso, né? Então, qualquer célula no qual há a produção de gordura, o lipídio, sendo mais técnico, é uma célula no qual você tem um RL desenvolvido. Além disso, moçada, fique esperto, tá bom? O RL tem a ver com detoxificação de substâncias. Então, no seu fígado, que é o local no qual você detoxifica substâncias, você tem células, que são os hepatócitos, e dentro dessas células você tem organelas, dentre as quais o REL, que faz a detoxificação de substâncias, por exemplo, o álcool se torna menos nocivo lá nas células do fígado, mais precisamente numa organela chamada retículo endoplasmático liso.
né? E aí, moçada, fica mais num sentido de decoreba, você vai ver isso, né? O que tem em vermelho, inclusive, eu esqueci de falar, né? Pô, professor, você não falou isso pra gente. O que tem em vermelho é o que eu julgo muito relevante. Então, nos slides anteriores, o que você viu em vermelho são coisas muito relevantes. Se você anotar, se for o caso, seria legal você chamar atenção para isso. É uma maneira que eu organizo a minha lousa, tá? Deixando algumas coisas mais claras e mais evidentes que outras. Na hora que você estudar, você só vai batendo o olho ali. E armazena e libera cálcio, tá? E é decoreba, né? Na célula muscular é necessário cálcio para contração. Então, é o RL que libera isso. Acho muito difícil cair isso no Enem, né? Então, nem coloquei em vermelho, né? É uma decoreba mesmo, né? E como eu falei, né? Tem a produção de hormônios e esteroides. Mas isso já está dentro de síntese de lipídio, né? Então, você tem os hormônios esteroides, esteroide é um tipo de lipídio, tá? Você tem os glicerídeos, que são os óleos e gorduras, você tem as ceras dentro de lipídio, e você tem os esteroides. Esteroide é um tipo de lipídio, né? Testosterona, progesterona, isso é tudo, são todos esteroides, tá? Moçada, é o seguinte, e agora a gente finaliza essa parte dizendo o seguinte: o que é produzido nos retículos é armazenado, empacotado e muitas vezes secretado pelo C. Golgi, ou complexo de Golgi. Então, enquanto os retículos são o chão de fábrica, o local no qual você produz as coisas, o complexo de Golgi é o almoxarifado, é o armazém, local no qual você armazena as coisas, empacota e secreta, exporta essas coisas. Muitas das coisas produzidas na célula são exportadas. Então, o Golgi é uma organela muito desenvolvida em células secretoras. Qualquer célula que tem atividade secretora tem um Golgi desenvolvido. Então, se você pensar no pâncreas, que é um órgão secretor, produz hormônio, né? Por exemplo, insulina e glucagon, e esses hormônios são secretados, são lançados no sangue. Então, o pâncreas possui células com um complexo de Golgi desenvolvido, né? Essa que é a ideia. Então, há uma relação, concorda? Entre essas duas organelas, ou melhor, entre essas três. Os retículos e o complexo de Golgi, né? Moçadinho, então como eu falei para você, né, o complexo de Golgi, vou pular aquele slide e vou direto para esse, ó. Então vem cá, ó, não me deixa só. Aqui é o complexo de Golgi, né? Então com as bolsas achatadas, né? E aqui, ó, é a membrana plasmática. Então qual que é o lance? Os retículos produzem, né, se é o liso, produz gordura, se é o rugoso, produz proteína. O que é produzido é transportado por vesículas de secreção, que nada mais é que uma vesícula contendo uma membrana e a substância aqui, ó, que foi produzida. E essas vesículas de secreção se dirigem ao Golgi, e aqui essa secreção ela é armazenada, empacotada, muitas vezes transformada, muitas vezes sofre uma reação química aqui, tá? E essa substância, então depois de armazenada, empacotada, ela pode ser enrolada de novo por uma vesícula, que agora eu vou chamar de secreção, né, e não de transporte. Essa é uma vesícula de transporte, aqui é uma vesícula de secreção. Então essa vesícula de secreção vai se fundir à membrana plasmática, né, porque a composição das duas é a mesma, né, você sabe que a membrana plasmática é lipoproteica, né, então essas vesículas também. A fusão da vesícula com a membrana, como você está vendo aqui, e a secreção. Então há, concorda? Uma ordem de grandeza, ou temporal, não de grandeza, né? De retículo, Golgi, vesícula de secreção e tchau. Então, muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas. Então, são aminoácidos marcados, aminoácidos esses compõem as proteínas, né? Esses ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade,
qual o gráfico que representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora, né? Então, moçada, você tem aqui, acabei dando spoiler, né? Um gráfico, né, no qual você tem tempo e no qual você tem radioatividade. E aqui você tem retículo, Golgi e a vesícula de secreção. Então, onde vai aparecer no primeiro momento muito aminoácido marcado? Professor, vai aparecer no retículo, pois este é que vai pegar esses aminoácidos para a montagem deste e produção da proteína. Então, você tem que encontrar, né, moçada, um gráfico no qual você tem, ó, retículo endoplasmático, ó, 5 minutos, com muita aminoácido marcado. Depois que esses aminoácidos são montados em proteínas, lembra? Eles vão para o complexo de Golgi. Então, no segundo momento, ó lá, é o C-Golgi que tem que ter uma quantidade muito grande de radioatividade. E 15 minutos depois, são as vesículas de secreção que estão exportando, né, isso, é que vão lançar essas substâncias para fora, né? Então, há uma sequência temporal, basicamente de retículo, complexo e vesículas de secreção. Esses aminoácidos marcados deveriam seguir este caminho. Tranquilinho? Tranquilinhos? Moçada, esse exercício do Enem é de longe o mais trabalhoso da lista, tá? Então até vou dar uma pausa poética aqui, porque ele é um exercício que requer muito conhecimento, na verdade, prévio, tá? Com muito conhecimento prévio. Então eu vou lê-lo, e aí depois a gente conversa sobre ele, e aí eu leio novamente, né? Então ele está dizendo que quando você adquire frutas no comércio, você observa mais frequência, né, com mais frequência, frutas sem ou com pouca semente, né? Essas frutas têm grande apelo comercial e são preferidas por uma parcela cada vez maior. Em plantas que normalmente são diploides, então você tem que saber o que é um diploide. Já vai ver, né? Isto é, abrem 2 cromossomos de cada par. Diploide é isso, né, moçada? Diploide ou 2N é que é um organismo cujas células têm os cromossomos aos pares, igual nós. Então, quando, né, você tem a fecundação, seu pai passa um cromossomo, sua mãe passou um, e aí os cromossomos se organizam aos pares nas nossas células, né? Então, nós somos diploides ou 2N, né? Os cromossomos estão aos pares. São 23 pares, lembram-se? Ou 46 cromossomos, tá? Uma das maneiras de produzir frutas sem sementes é gerar plantas com uma ploidia, tá? Diferente de 2, geralmente triploide. Então você tem indivíduos que são diploides, ou seja, os cromossomos se organizam em dose dupla, aos pares, por isso diploide. Os organismos triploides, moçada, é uma célula, né, um organismo cuja célula, os cromossomos estão em dose tripla. Então, por exemplo, você tem ali, né, no nosso caso, nós temos 23 pares. No organismo triploide, você terá 23 triplos, ou tríplices, né? Essa que é a ideia. Uma das técnicas de produção dessas plantas triploides é a geração de uma planta tetraploide. Então aí você vai ter 4 representantes de cada cromossomo. Diploide, 2 representantes de cada cromossomo. Triploide, 3 representantes de cada cromossomo. Tetraploide, 4 representantes de cada cromossomo. Você pegou o espírito, né? E uma planta tetraploide produz gametas diploides e promove a reprodução dessa planta com uma planta diploide normal. Então veja bem, é uma salada, tá? Então o que eu vou fazer? Não vou nem acabar de ler. Eu vou explicar um pouco o que é esse papo de diploide, triploide, e aí a gente volta ao exercício e resolve. Pode ser? Acho que fica melhor assim. Moçada, é o seguinte, ó, dá uma olhada nessa célula aqui, ó. Tá bom? Então, uma célula, a gente está olhando dentro dela, dentro do núcleo, no qual os cromossomos lá estão. Então, você está vendo aqui, ó, né? Esse cromossomo aqui, ó, tem o mesmo tamanho, os dois. Esses cromossomos, eles são o mesmo cromossomo. Aqui eles estão organizados aos pares, né? Então, você tem um representante desse e tem um outro.
Então, isso aqui é uma célula diploide, né? E aqui você tem um outro conjunto de cromossomos, sendo este par desse. Então, quando você tem uma célula no qual os cromossomos estão organizados aos pares, ou se você preferir, uma célula no qual há 2 representantes de cada cromossomo, é uma célula diploide. Isso é uma célula diploide, né? Então, ela é 2N. 2N igual a quanto? O aluno sempre confunde. Esse termo 2N, moçada, faz referência à ploidia. Se é 2N é que está aos pares. Se é 3N é que você tem 3 representantes de cada cromossomo. Se é 4N, ou tetraploide, você tem 4 representantes de cada cromossomo. Professor, e se for N? Se for uma célula N, você só vai ter um representante de cada cromossomo. Ó, isso é uma célula N, ó. Só tem um representante desse, um representante desse. Então, esse N, 2N, 3N é com relação ao fato de quantas cópias você tem daquele cromossomo, resumindo. Professor, mas eu vi que a gente é 2N igual a 46. O que quer dizer isso? Quer dizer, então, que seus cromossomos estão aos pares, 2N igual a 46, quer dizer que você tem 46 cromossomos. Então, aqui, ó, é 2N porque os cromossomos estão aos pares. 2N igual a quanto? É só contar. 1, 2, 3, 4. Né? Então, isso é uma célula 2N, tá? Essa célula 2N, moçada, ela vai passar por um processo chamado meiose, pode ser? Então, a meiose é um processo reducional, lembra? É uma divisão celular no qual você reduz pela metade. Reduz o quê? Tudo. Reduz ploidia, então será 2N passa para N. Se tinha 4, passa para 2. Então, aqui ó, é uma célula 2N igual a 4. E no final você vai ter uma célula N igual a 2. Então, a meiose é um processo reducional, no qual você reduz ploidia e número cromossômico. Se é 4N, passa para 2N. Se é 4N igual a 8, passa então para 2N igual a 4. Reduz tudo. Então, aqui é 2N igual a 4. No final, você vai ter N igual a 1, 2. Vamos relembrar a meiose, moçada? Então, para ter meiose, você precisa primeiro duplicar os cromossomos. Lembra, antes da meiose, há uma fase chamada intérfase, né? No qual você duplica os cromossomos. Vamos duplicar, ó. Ó, dupliquei, tá? Então, aqui está duplicado, né? Eles estão presos por uma cromátide, que eu não desenhei aqui. Eles estão presos por uma cromátide, tá? Então, aqui é um cromossomo só, preso por uma cromátide. Vamos duplicar aqui, ó. Duplicamos. Aqui é um cromossomo só, preso por uma cromátide. Aqui é um cromossomo também duplicado, preso por uma cromátide. Quando você tem 2 cromossomos iguais, lembram? São ditos cromossomos homólogos, né? Então, esse aqui, ó, tá bom? Ó, o meu apontador que está duplicado é homólogo desse. Né? São cromossomos que são iguais. Esse cromossomo aqui, ó, é homólogo desse, tá bom? Então, você tem uma célula aqui que vai sofrer meiose. Então, ela sofreu primeiro a duplicação dos cromossomos. E aí, o que vai acontecer com ela? Meiose 1. Lembra que a meiose são 2 divisões celulares. A meiose 1, ela é a separação de homólogo, separação desses pares. Então, ó, concorda? Ó, um par vai para cá, o outro par ó, vai para cá. Um par vai para cá, um par vai para cá. Então, a meiose 1 é a separação de homólogo, que são esses pares de cromossomos. A meiose 2, que é a segunda divisão celular da meiose, é a separação de cromátide irmã. Então, quando o cromossomo se duplica, moçada, essas perninhas que estão presas pelo meu apontador são chamadas de cromátides irmãs. Então, aqui ó, você tem ó, cromátide irmã. Aqui você tem as cromátides irmãs. Né? Então, enquanto a primeira divisão da meiose é separação de homólogo, ó, um homólogo para cá, um homólogo para cá, um homólogo para cá, um homólogo para cá. A meiose 2 é separação das cromátides irmãs. Então, ó, vai, ó, meu apontador, uma cromátide para cá, uma cromátide, ó, a colar. Uma cromátide para cá, uma cromátide a colar.
E aqui embaixo é a mesma coisa. Então você sai de uma célula 2N igual a 1, 2, 3, 4, e aí não é reducional, você chega em células de 2N para N, de 4 para 2. Aqui são células, ó, N igual a 2. Só tem um representante de cada par. Tranquilo? Maravilha. Então, em organismo diploide, do tipo 2N igual a 4, produz células N igual a 2. Aqui você tem um organismo, moçada, tetraploide. Tem ó, 1, 2, 3, 4 representantes de cada. 1, 2, 3, 4. Então aqui para resumir um pouco, moçada, eu não vou fazer a duplicação dele, eu vou direto ao que interessa, né? Então você concorda que a meiose é reducional. Então se aqui você parte de uma célula 4N igual a 8, aqui ao final, então aqui ó, eu peguei aqui e fiz o passo a passo, tá bom? Aqui eu estou pegando ela e estou chegando lá no final. Então, o grande lance é que, com a meiose reducional, se aqui é 4N igual a 8, no final, você vai ter de 4 para 2, 2N igual a 4. Vamos dar uma olhada? Ó. Esse é par desse, esse é par desse. Então, tem os cromossomos aos pares. É 2N igual a 1, 2, 3, 4. Tá bom? O que o exercício falou, moçada, é que uma maneira de você produzir uma planta triploide é você juntar o gameta, né? E gameta a gente sabe que vem, né, através de meiose, né? Então, uma maneira de você, na verdade é assim, planta é esporo, né? Mas vamos lá, vamos entrar na do exercício. Então, vamos pensar aqui, ó, que uma maneira, né, de você fazer uma planta triploide, ó, com 1, 2, 3 representantes, né, é você pegar, né, as células resultantes, vamos falar assim, da meiose de uma célula diploide e juntar com as células resultantes da meiose de uma planta tetraploide. Então, moçada, vamos pegar e vamos juntar essa célula com essa. Então, aqui teve ó, meiose de uma planta diploide e aqui teve meiose de uma planta tetraploide. Você pega o resultante dessa meiose e junta. Ó, você pega essa célula e fecunda essa. Né? E você vai ter isso aqui. Ó. Concorda? Aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, realmente, o resultado da junção da meiose de uma planta diploide com a junção, né? Desculpa, pessoal, vou começar de novo. A junção do resultado de uma meiose de uma planta diploide com a meiose de uma planta tetraploide te dá uma planta triploide. Beleza? E aqui agora tem essa planta triploide. Moçada, essa planta triploide, né, essa célula triploide, ela pode sofrer meiose? Pode. Só que o problema, moçada, é que como ela tem um número ímpar, então você vai ter aqui ó, várias possibilidades. Então vamos fazer de cabeça? O que é meiose? Separação de homólogo, depois separação de cromata irmã. Então vamos pensar, ó, que aqui são todos homólogos, né? Esse é homólogo desse, que é homólogo desse, né? Homólogos são cromossomos de mesmo tamanho, como eu te falei, né? Então o que vai acontecer aqui, ó? Você concorda que, ó, vamos supor que quando separar os homólogos aqui, ó, para uma célula, né, que é essa célula aqui, ó, foi um só, e para outra célula, que eu não desenho aqui, foi 2. Quando separou esses daqui, ó, separou desse jeito aqui, ó, foi um só. Então essa célula resultante dessa meiose tem essa configuração, é uma planta, inclusive é uma célula haploide, né? Só tem um representante. Mas você concorda que pode acontecer de outro jeito? Ó? Quando for separar esses dois aqui, ó, né? Quando for separar esses três aqui, você pode de repente, né? Uma célula ganhou 1, outra célula acabou, ó, como está ímpar, ganhou 2. Quando for separar aqui, ó, uma célula ganhou 1 e a outra célula ganhou 2. Então, não sei se você pegou o espírito, moçada, quando você tem uma planta triploide, o resultado da meiose pode se dar de várias formas diferentes. Depende um pouco da separação de homólogo, que é totalmente aleatória.
Então, uma célula ganha 2 homólogos, a outra célula ganha um só, uma célula. Então, você vê que a configuração ela é bem diversa, né? Então, a ideia é o seguinte, ó, quando você tem, né? Vamos pensar aqui, ó. Quando você tem uma planta triploide, que a gente acabou de ver, que é oriunda desse cruzamento, essa planta triploide vai ter uma grande dificuldade de gerar gametas viáveis, né? Gameta é feito por meiose, né? Pois como a segregação dos cromossomos homólogos na meiose 1 é aleatória e independente, então a gente viu que é aleatória. Tem célula que vai ganhar 2 homólogos, tem célula que vai ganhar uma, e assim sucessivamente, né? Espera-se que os gametas gerados sejam diploides. Não necessariamente, ó, vai ter gameta gerado aqui que é haploide, né? Vai ter gameta diploide? Sim, mas ele está dizendo todos os gametas, né? Os gametas gerados vão ser diploides? Não. As cromátides irmãs vão ser separadas ao final desse evento? Não, se é meiose 1 é separação de homólogo, não é separação de cromátide irmã, né? O número de cromossomos encontrados no gameta vai ser 23. Em nenhum momento ele está falando o número de cromossomo aqui. Se fosse ser humano, sim. Nós, seres humanos, temos 23 cromossomos no gameta. E aí o gameta masculino e o feminino se juntam e você volta a ter 23 pares, né? Um cromossomo de cada par seja direcionado para uma célula filha? A gente viu não, a gente viu que não. Às vezes você tem um cromossomo de cada par aqui, mas tá vendo? Aqui tem um cromossomo de um par, mas tem os dois aqui. Então, moçada, o grande lance é que um gameta raramente terá o número correto de cromossomos da espécie, né? Por quê? Porque numa planta triploide, pela separação de homólogos ser aleatória, volto a insistir, tem célula que vai ganhar um conjunto só, tem célula que vai ganhar dois, e assim sucessivamente, tá? Então, esse exercício é um exercício difícil, na minha opinião. Você tem que saber o que é diploide, o que é triploide, o que é tetaploide, e teria que entender meiose. Não as fases todas, mas teria que entender que meiose é a separação de homólogo e depois de cromática irmã. Tranquilo? Moçadinha, vamos lá, vamos embora. O próximo exercício é um clássico, né? O exercício de osmose. A osmose é fácil, professor, eu sei, mas é que cai muito, né? Então, osmose, moçada, é um processo, né? No qual o solvente, que é o caso a água, né? Então, a osmose, ela faz referência à passagem da água através de uma membrana semipermeável, que no caso é a membrana plasmática, né? Então, assim, eu, de maneira muito informal, brinco, né? Coloquei sal na língua, além dela ficar salgada, ela fica seca. Então, uma maneira muito informal de definir osmose é dizer que sal puxa água. A água sempre se dirige, o solvente, né? A água é o solvente. A água sempre se dirige a locais que tem mais sais. É como então se sal puxasse água, é uma maneira informal para guardar a osmose. De maneira mais formal, né, moçada? A osmose é a passagem da água do solvente de uma região de menor concentração do que? De soluto. Lembra, numa solução você tem solvente e o soluto. Numa solução, que é uma mistura homogênea, você tem o solvente, que é a água, e o soluto, que é o que está dissolvido ali, né? Então a água sempre sai de um local de menor concentração de soluto para um local de maior concentração. A esse evento é chamado osmose, né? Então a osmose é a passagem do solvente, que no sistema biológico é sempre a água, através de uma membrana, então você sempre tem uma membrana separando esses dois compartimentos, da região de menor para maior concentração. Não entendi. Então a pressão alta, moçada, é a osmose pura, ó, tá vendo? Então você tem o capilar sanguíneo, né, que é um vaso de diâmetro muito fino, como o nome sugere, e aí você decidiu comer algo muito rico em sal, né? Então, naturalmente, dentro do capilar tem uma concentração muito grande, né? Esse sal está sendo distribuído. E fora do capilar, onde estão os tecidos, você tem uma concentração menor de sal. Sal puxa água, moçada. A água sempre sai da região de menor concentração de soluto para a região de maior concentração, né? Então, a água entra, fazendo com que o calibre do vaso fique maior, né? Então, a pressão lá dentro aumenta. A pressão alta é tipicamente osmose, né? Então aqui você também tem a absorção de água através da raiz, né? Se você cortar uma raiz e ver de cima, você vai ver que
ela é um cilindro, né? E você vê que a raiz ela tem uma concentração grande de soluto, de sais, né? Nitrato, fosfato. E no solo, né, moçada, você tem uma concentração menor, né? Então a água, ela entra na raiz, aqui não fala, a raiz chupa a água. Não, não é legal. A raiz, ela absorve água através de osmose, né? Então você tem uma concentração grande de sais na raiz, uma concentração baixa de sais no solo, e aí, naturalmente, a entrada de água através de osmose, tá? Então a água sempre se dirige para os locais de maior concentração. É muito importante você entender o conceito de hipotônico e hipertônico, que eu acho que é fácil, né, moçada? Tônus é concentração, então hiper é muito concentrado e hipo é pouco concentrado, né? Então, né, tônus é concentração. Então aqui, ó, tem um tônus maior que aqui. Então aqui é hipertônico em relação ao ambiente externo. E o ambiente externo aqui do vaso é hipotônico, tem uma menor concentração, uma menor tensão que aqui, né? Então a água sempre sai do meio hipo de menor concentração para o meio hiper de maior concentração, né? E uma coisa, moçada, que confunde muitos alunos é o conceito de pressão osmótica. Pressão osmótica, moçada, é muito complicado, é o seguinte. Como é definido? Eu vou definir tecnicamente e depois você... Mas antes de definir, eu vou dar um exemplo. Ó. Então, você tem dois compartimentos, membrana semipermeável, e você tem esses dois compartimentos 1 e 2. Então, ó, né, você tem aqui sais minerais, vamos colocar assim, e aqui. Né? Moçada, aonde você vai ter mais pressão osmótica? O compartimento 1 ou 2? Sem eu ter explicado. Onde tem mais pressão osmótica? Geralmente os alunos acertam, tá? A pressão osmótica, moçada, ela vai ser maior no compartimento 1, né? Então aqui tem mais concentração, né? Aqui tem menos concentração, então naturalmente, né, a água sai do menos para o mais. Então qual que é a definição de pressão osmótica? Por que o compartimento 1 tem mais pressão osmótica? Tecnicamente, pressão osmótica, moçada, seria a pressão que você teria que exercer num líquido hipertônico para impedir a osmose. Então, qual é o compartimento que você tem que exercer uma maior pressão para impedir a osmose? Se você tivesse que empurrar com sua mão, como se sua mão fosse um êmbolo de uma seringa, qual é o local no qual você deveria exercer mais pressão para exercer a osmose? Você fala, qual que é o local que eu deveria chegar com a mão e exercer mais pressão para impedir a osmose? Compartimento 1. É aqui que você deveria ter, hipoteticamente, exercer muita pressão para impedir a osmose. Essa que é a ideia. Então, o local, né, no qual, né, então a pressão osmótica é a pressão exercida sobre o líquido hipertônico para impedir a entrada de água. Então, você tem que pensar assim de maneira prática. Bom, qual é o local no qual eu teria que exercer maior pressão para impedir a osmose? É o compartimento 1. Bom, informalmente, qual é o local para onde a água está indo? Ah, está indo para o 1. É lá que tem mais pressão osmótica. Tá? Então, só você pensa, bom, qual é o local no qual a água está indo? Ah, sei lá, é esse compartimento. Esse é o que tem mais pressão osmótica. Tá bom? De maneira prática. Moçada, então isso é osmose. E o exercício fala de osmose reversa. Osmose reversa, moçada, então é um evento feito para você dessalinizar a água, né? Dessalinizar é muito usado em Israel e etc e tal. É você pegar esse sistema, osmose reversa. Só que aqui é osmose, né? O que é a osmose reversa? É o contrário. Então é como se eu tivesse aqui, ó, o meu apontador, é como se tivesse um êmbolo aqui e o cara vem aqui e empurra a água nesse sentido que está indo o meu apontador. Então a água ela é forçada a passar, ó, por uma membrana semipermeável. Só que essa membrana ela é muito fina e deixa passar água, mas não deixa passar os sais. Então a água sai desse lado sem sais. Por que é osmose reversa? Porque basicamente é o contrário da osmose, né? Na osmose a água sai do meio menos para o mais.
Na osmose reversa, você exerce uma pressão mecânica aqui, então é uma máquina que vai empurrando a água na direção contrária da osmose. E a água passa por aqui e cai aqui sem sais, porque essa membrana deixa passar água, mas não deixa passar os sais, né? Então, ó, em alguns tipos de dessalinizador, né, você usa o processo de osmose reversa para obtenção, né, para obtenção de água potável a partir de água salgada, né? Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo dois compartimentos separados para uma membrana semipermeável. Então, no deles tem água salgada e no outro você recolhe água potável. Então, você exerce uma pressão mecânica que eu te falei, né? Contrária à osmose, que faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica, né? Então, na verdade, eu não sei o que você acha, né? A pressão mecânica, ela é contrária à pressão osmótica. Então, a pressão osmótica está apontando para cá. A pressão mecânica está apontando para lá, né? Então, para que dê certo esse dessalinizador, a pressão mecânica, que é o meu apontador, que está indo nesse sentido, tem que ser maior que a osmótica. Você quer que a água siga esse caminho, né? Então, talvez aqui, ó, para que ocorra esse processo, é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem, né, sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica. Tranquilo? Então, falou em pressão osmótica, só você lembrar, bom, para onde que a água está indo? Está indo para lá. Então, a pressão osmótica naquele sentido e aquele compartimento que está recebendo a água é o compartimento que tem maior pressão osmótica. Beleza? Moçadinha, o exercício 6, né, é o exercício aqui no qual você fala de respiração celular aeróbia, né, e fermentação, que é um processo anaeróbio. Então, a respiração celular aeróbia nós já vimos aí no comecinho da aula, quando a gente comparou com fotossíntese, mas está aqui, né, a equação completa, né, a respiração celular aeróbia acontece na célula, claro, como o nome sugere. Então, é a quebra da glicose, a degradação da glicose na presença de oxigênio, né? Então, é como se o oxigênio permitisse a quebra desta, né? Aqui tem energia nessas ligações químicas, e você utilizasse essa energia para produzir, né? Ou melhor, vamos expressar melhor. Então, o resultado dessa reação química, o resultado da degradação da glicose na presença de oxigênio, tem como subprodutos o gás carbônico, a água e, claro, energia. Energia, moçada, na célula, ela é armazenada em baterias químicas, né? Essas baterias químicas têm nome, né? ATP, né? Só para você ter uma ordem de grandeza, né? A quebra da glicose aqui está gerando 38 ATPs. Professor, existe uma outra maneira de você degradar a glicose no ambiente celular? Sim, né? São os processos anaeróbios. Então, quando você tem um termo aeróbio, é que o oxigênio participa. Quando você fala que o processo é anaeróbio, é que o oxigênio não participa. Tem vários processos anaeróbios, notadamente a fermentação. Tá? Eu coloquei aqui como exemplo a lática, mas qualquer fermentação é a mesma coisa. Tá? Fermentação lática ela acontece, por exemplo, nos seus músculos, né? No qual você, então, é um processo anaeróbio, então você vai degradar a glicose sem a participação do oxigênio, né? Então você vai degradar a glicose sem a participação do oxigênio. No caso, você vai ter como subproduto o ácido lático, por isso que é fermentação lática, né? C3H6O3. E olha só, olha como tem energia aqui ainda, olha como essa molécula é grande, olha como a quebra não foi tão grande, né? É por isso que você libera somente, ó, 2 ATPs nesse processo. Então veja bem, para cada molécula de glicose aqui, ó, eu tenho 38 aqui. Para cada molécula de glicose, eu tenho 2. Então, se eu quiser produzir os mesmos 38, você concorda que eu vou ter que consumir muita glicose aqui? Porque cada uma libera 2. Aqui uma libera 38. Então, se eu quiser liberar 38, eu vou ter que quebrar muita glicose pela fermentação lática, que é um processo anaeróbio, né? Então, moçada, normalmente as células do organismo humano realizam a respiração aeróbia. Uma molécula de glicose gira 38 ATPs. A gente acabou de ver. Contudo, em condições anaeróbias, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. A gente viu isso, né? Qual curva representa o perfil de consumo de glicose
para a manutenção da homeostase, do equilíbrio da célula, né? Que inicialmente está em uma condição anaeróbia, então ela está numa condição anaeróbia. Então você concorda que ela tem que consumir muita glicose, porque a condição anaeróbia libera só 2 ATPs. Não é verdade? E então ela está numa condição anaeróbia e ela é submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio. Então vai aumentando o oxigênio e aí vai tendo mais respiração aeróbia, que é mais eficiente. Precisa consumir menos glicose, porque libera 38 ATPs. Então você tem que encontrar um gráfico aqui no qual há uma queda, moçada. Há uma queda, então a concentração de oxigênio aumenta e o consumo de glicose diminui. Tá bom? Então talvez, ó, edilifantíase seja melhor. Belezinha? Moçadinha, os exercícios de oficina eu vou passar de maneira mais rápida, tá? Talvez um ou outro eu dê uma paradinha. Mas a ideia era falar basicamente, então a gente falou de respiração na aula de hoje, falamos de fermentação, falamos de fotossíntese, falamos de osmose, né? Foi uma aula densa, né? E falamos um pouquinho de meiose, né? Ploidia, inclusive de DNA. Então assim, rendeu, na minha opinião. Os exercícios da oficina, moçada, esse um aqui é tranquilo, né? Osmose pura, né? Então você tem aqui uma das estratégias para conservar alimento é o salgamento. Lembra? Sal puxa água. Utilizado por tropeiros, vaqueiros, sertanejos, né? O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Então eu coloco o sal fora da célula e aí sal puxa água. A água sai da célula e se dirige ao sal. Então a célula fica desidratada, né? E aí onde não tem água não cresce micro-organismo, é por isso que fica preservado, né? O que ocorre com essas células presentes nos alimentos preservados com essa técnica, né? Então, né, a grande concentração de sal no meio fora da célula, essa celular, provoca a saída de água de dentro delas, né? Essa aqui é o grande lance. Aqui eu vou passar um pouco rápido, né? Moçada, você tem esse exercício que fala de fermentação também, só que não é a lática, é a alcoólica, né? Então, a fermentação alcoólica, como qualquer processo de fermentação, é a quebra da glicose na ausência de oxigênio, né? As fermentações são processos anaeróbios, no qual o oxigênio não participa. Então, você tem a glicose sendo degradada em álcool etílico ou etanol, por isso que é fermentação alcoólica, né? CO2 e 2 ATPs. Fermentação sempre libera 2 ATPs, né? Então, note que na fermentação láctica é liberado ácido lático. Na fermentação alcoólica é liberado álcool, mas é liberado 2 moléculas de CO2 também, né? Então, esse processo é muito feito pelas leveduras, né? Leveduras são fungos unicelulares, feitos de uma célula só, também conhecidos como fermentos biológicos, né? Fermentos biológicos, né? Então, o que você faz? Você pega aqui esse fungo unicelular, mistura com a massa do pão, ele degrada o açúcar da massa, né? Ele degrada o açúcar da massa, liberando álcool, gás carbônico e ATP. Tranquilinho? Esse que é o grande lance. E aí, moçada, o pão não fica alcoólico, por quê? Porque o álcool evapora. Mas quando a massa vai sendo fermentada pelo fermento biológico, pela levedura, então é produzido álcool, mas o álcool evapora e é produzido gás carbônico. E esse gás carbônico que vai sendo liberado pela massa, que expande a massa através de bolhas e faz a massa crescer, né, fica fofa, né? Então, o crescimento, não vê o gabarito. O crescimento do pão é resultante, ó, da liberação de gás carbônico, né? Moçada, o 3 do Enem é o seguinte, ó. Para identificar um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear. Então, você tirou o DNA do núcleo. Para comparar com o DNA dos familiares. Está dizendo aqui o exercício que o teste com o DNA nuclear não foi conclusivo. Então, parece que não estava preservado. E eles usaram, então, DNA mitocondrial. Então, ó, célula, tem um DNA que está no núcleo, e você tem uma organela chamada mitocôndria que nós vimos, né, que é a sede da respiração celular aeróbia.
A mitocôndria é uma organela diferente, né? É um pequeno órgão, assim como os retículos, como nós vimos, mas é uma organela que tem DNA próprio. E nós sabemos que a mitocôndria, moçada, ela veio das nossas mães. Então vamos pensar aqui, ó. Você tem o espermatozoide, com o material genético do pai, e o óvulo com o material genético da mãe. São células, então tem mitocôndrias. Mas quando há fecundação, o espermatozoide, ele só... O que entra, né, o que é a fecundação? O espermatozoide vai injetar o material genético dele. E só isso. Então, o espermatozoide é uma célula, tem mitocôndria. O óvulo é uma célula, tem mitocôndria. Mas no advento da fecundação, o espermatozoide ele só colabora, participa com o material genético dele. Então aqui agora você, depois da fecundação, você passa a ter um óvulo com os dois materiais genéticos e com as mitocôndrias do óvulo. E agora a gente não chama mais de óvulo, uma vez que houve a fusão do material genético, esse óvulo agora a gente vai chamar do quê? De zigoto. Então, a fecundação gera uma célula fruto da fecundação chamada zigoto, que nada mais é que o óvulo com o material genético do espermatozoide. Então, há os dois materiais genéticos aqui. Então, você concorda que, na verdade, esse zigoto, que nada mais é que o óvulo fecundado, ele vai se multiplicar, é o desenvolvimento embrionário, né? Então, você tem células aqui que vieram desse zigoto no primeiro momento. Então, todo mundo tem, na verdade, mitocôndrias desse óvulo. Né? Então, toda vez que, então lá, fecundou, agora o óvulo fecundado, a gente vai chamar de zigoto, esse zigoto tem mitocôndrias da mãe. E aí, toda vez que essa célula vai se multiplicar, ela multiplica o material genético e as mitocôndrias são multiplicadas também. Mitocôndrias, originalmente da mãe. Então, para você identificar o corpo, né, os pesos devem utilizar e verificar se há semelhança entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial de quem? Olha, na melhor das hipóteses, teria que comparar o DNA mitocondrial desse rapaz. Essa mitocôndria veio de quem? Veio da mãe dele. Tem mãe? Não. Essa mãe tem mitocôndria que quem passou para ela? A mãe dela. É sempre a linhagem materna que vai passando mitocôndria de uma geração para outra. Portanto, ó, a avó materna. Tá bom? Então, a avó materna passou a mitocôndria para a mãe e a mãe passou a mitocôndria para os filhos. E assim sucessivamente. Tá bom? Essa que é a ideia. Vê o que você acha aí. Moçadinha, aqui é um exercício de fotossíntese, né, que a gente acabou de ver, né? Então, ele está dizendo aqui que plantas terrestres estão em fase de crescimento, retiram muito gás carbônico, fazem muita fotossíntese, né? E liberam também oxigênio, porque é uma planta que quando ela está, né, tá em crescimento, ela faz muita fotossíntese para produzir matéria orgânica e crescer, mas ela também está respirando muito, porque ela precisa de energia, né? Então faz sentido. No entanto, em florestas maduras, cujas árvores já atingiram o equilíbrio, o consumo de O2 pela respiração tende a igualar sua produção, né? Então é uma planta que está mais madura, tem muitas partes mortas, né? Uma planta, né, toda o cerne ali do caule é morto, né? Então até faz fotossíntese, né? Mas também não faz tanto, porque não está em crescimento, não precisa tanta glicose assim. E também já não respira tanto, tem muitas partes mortas. Então, nas florestas maduras, você tem um equilíbrio de oxigênio, de consumo de oxigênio pela respiração e produção pela fotossíntese. A morte natural de árvores nessas florestas afeta temporariamente a concentração de O2 e CO2 próximo à superfície. Então vamos pensar aqui, ó, a morte natural da árvore. Então ela morre de maneira natural, cai essas folhas no solo, né? Enfim, e segundo o exercício aqui, a concentração de O2 e CO2 próximo ao solo, então vai ser alterada. O que acontece com a concentração de oxigênio próximo ao solo no local da queda, moçada? Opa, o que aconteceu aqui? Olha, quando você tem, né, a concentração de oxigênio próximo ao solo, no local da queda, ela vai ser menor. Por quê? Porque vai ter um menor consumo de oxigênio, né? Mas vai haver consumo de oxigênio para a decomposição. Então, quando você tem
a queda das folhas, essas folhas vão ser decompostas no solo. E é uma decomposição, no primeiro momento, aeróbia. Então, isso que é o grande lance do exercício, quando há queda das folhas, vai sofrer decomposição. Decomposição, no primeiro momento, ela vai ser aeróbia. A decomposição aeróbia consome oxigênio para decompor. Então, temporariamente, ali na superfície, você vai ter ali, né, uma concentração de oxigênio menor, porque vai haver consumo deste para a decomposição da árvore, das folhas, dos galhos que estão caindo. Tá bom? Quando você tem a morte natural destas. Tranquilinho? Meio esquisitinho, mas é isso aí. Tá? E para finalizar aqui, moçada, você tem esse exercício, né, que é da década de 40, né? Está dizendo a década de 40, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida fizeram uma promessa que consistiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Então eles não comiam carne. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes foram lá no prato principal. Então, você concorda, moçada, que eles não estão comendo carne, deve ter um déficit do quê? De proteína. Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido o quê? Então, vamos relembrar, ó. Proteína, né? Não comendo carne, proteína. O que é uma proteína? É um monte de aminoácidos ligados. Lembra quantos aminoácidos são? 20. Depende da sequência deles, dependendo do número deles, você tem um tipo de proteína. Né? Então, com 20 aminoácidos, você monta um monte de proteína. Basta você mudar a sequência, o número de aminoácidos ou os tipos que você está utilizando. Você sabia que dos 20, moçada, dos 20, 12 você produz. Então, você não precisa se preocupar com esses 12. A gente chama de aminoácidos naturais. E 8, portanto, né, para dar os 20, você não produz. Então, estes você tem que conseguir através do alimento, principalmente através da carne. Porque a carne, todo mundo sabe, é um alimento com muita proteína. Então, moçada, né, para suprir o déficit nutricional, você tem que suprir o déficit nutricional de carne. Mais precisamente dos aminoácidos essenciais. Os naturais você produz, então você não está preocupado. Mas aqueles 8 chamados de essenciais ou não naturais, estes tem que estar no alimento, tem que estar na carne, que não tem. Então você tem que fazer realmente você teria que realmente suprir esse déficit, né? Através aqui, ó, acabei esquecendo de colocar aqui também a animação, de aminoácidos essenciais, tá? Então tem os naturais, são 12, você produz, não se preocupa com ele, e tem, né, os aminoácidos essenciais ou não naturais, que esse você tem que ter através da alimentação, e no caso aqui é o X da questão. Meus queridos, a ideia é o seguinte, né? Eu acho que assim, eu não conheço vocês, né? Infelizmente. Então, não sei se está adequado, se não está adequado, eu não sei se o ritmo, enfim, uma série de coisas. Então, eu fico esperando o feedback de vocês, né? E a adequação da aula aí para ficar melhor aí, adequada para vocês, tá? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana, bom descanso aí, tá bom? Bons estudos. Obrigado aí pelo prestígio pela aula, tá bom? Um grande abraço.